Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? A gente vai começar hoje uma coisa inédita. A gente está começando o nosso canal no YouTube e hoje a gente tem assim bastante informações para falar com vocês. A gente vai começar tudo hoje para mim é novidade, tá? Tudo é novidade para mim. E eu tenho uma convidada muito especial para conversar com a gente hoje. Ela está no grupo lá no Telegram e ela tem uma história bem legal para contar para a gente. E eu vou apresentar para vocês a André. O correto dela é Andrea. Esse é o nome correto de falar com ela, tá? Mas aí eu fiz um acordo com ela aqui em off, que eu vou falar André, que eu acho que sai mais fácil, tá? E tá aqui com a gente já. Pronto, a Andrea tá aqui com a gente. A Andrea, pessoal, para vocês conhecerem rapidinho, a Andrea é professora de Libras e ela tem um curso avançado, tem pós-graduação em Libras. Ela tem uma história bem bacana para contar. A gente vai conhecer agora a Andrea. Andrea, muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. E eu quero te falar que você é inédito em tudo, tá? Você é a primeira pessoa no nosso canal e a primeira mulher do canal. Muito obrigado por Tá, ok, eu aceitar aqui estar com a gente, tá? Muito obrigado. Para mim é um prazer, é uma alegria. Muito bom estar com vocês aqui. É uma honra para mim. Agradeço mesmo de coração. Obrigado, Andrea, obrigado. Andréia, conversei um pouquinho off com você, a gente fez algumas, acertamos algumas coisas, e o pessoal que tem, eu recebi muita pergunta aqui no grupo do Telegram, muita pergunta para você, e aí vamos dividir aqui bastante tempo, a gente tem um tempo legal reservado para a gente aqui, tá? E aí, pessoal, vocês estão chegando também aqui agora, pode deixar sua pergunta, sua dúvida, depois a gente vai olhar com calma aí suas perguntas e vamos responder depois com mais tranquilidade, tá? Andréia, fala um pouquinho para a gente quem é a Andréia, o que a Andréia faz hoje. Conta um pouquinho para o pessoal conhecer você, por favor. Deixa eu ver se a Andréia caiu aqui, deve voltar já já. Pronto, voltou. Oi. Teve uma Aí, quebra aqui. não, tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Estamos em casa, estamos em casa. Tá. Andréia, fala um pouquinho para a gente, para o pessoal conhecer você. Conta um pouquinho da Andréia para a Uhum. gente. Quem é a Andréia? Certo. Muitos me chamam de Andréia, eu disse para o Cosmo que eu já estou acostumada, né? Mas meu pai me registrou como Andrea, então Andrea de parte de pai e Vink, eu carrego esse nome, né? Andrea Vink, que é do meu esposo. Eu conheci Libras há muitos anos atrás, né? Eu me formei em letras português e inglês em 2016. E Libras foi uma das primeiras disciplinas da faculdade, né? De letras. Então, naquela época, eu inclusive tive um colega que estudava Libras e me deu um sinal já, né? E o sinal em Libras é como se fosse o nosso apelido, né? Para quem é ouvinte. Então, me deu um sinal, que é a letra do meu nome, a primeira, A, e a minha sobrancelha. Às vezes a pessoa faz referente ao teu sorriso, aos teus olhos, ao teu cabelo, né? Então, naquela oportunidade foi esse sinal que eu recebi. E eu gostava, mas eu tinha muita vergonha. Então, eu fiz aquela disciplina, tinha um desejo, assim, dentro de mim, mas eu tinha muita vergonha. E é isso que muitas pessoas têm, né? Porque acham que vão pagar mico, que vão ver o sinal, não vão conseguir reproduzir aquele sinal. E aí os anos se passaram, eu morei 12 anos no Ceará e eu fiz essa faculdade lá no Ceará. E aí, quando eu retornei para o Rio Grande do A Sul, porque faculdade eu em sou Libras. gaúcha, quando eu retornei, a minha faculdade eu fiz no Ceará, letras, né? Letras Letras. português e inglês, e tinha É uma verdade. disciplina de Libras. Aí, nós moramos 12 anos no Ceará, nós fomos transferidos pela empresa, e aí nós retornamos para o Rio Grande do Sul, vai fazer 2 anos agora. E quando eu retornei para a empresa, eu tive, assim, uma grande surpresa, que essa empresa que nós trabalhamos é uma indústria calçadista, aqui do Rio Grande do Sul. Aqui na matriz, eles estavam fornecendo curso de Libras. E aí eu achei muito interessante, porque eu já tive esse contato na faculdade, né? E aí eu fui muito tímida e comecei a perguntar para um, perguntar para outro. E é assim,
nessa empresa eu era técnica de planejamento. Só que, às vezes, a menina do RH faltava e eu tinha que dar um auxílio, entregar alguma folha de pagamento, dar alguma informação na produção. E eu percebia que tinha umas pessoas que ficavam quietinhas e que me olhavam assim estranho. E aí eu queria saber tudo, queria conhecer todo mundo, queria me comunicar com todo mundo. Eu vou passar uma informação, então eu tenho que passar para todo mundo, né? E aí eu via um comportamento diferente e comecei a observar. E aí eles me diziam, sabe, aquele lá é surdo. Por isso que quando tu dá oi, ele não responde, porque ele não te ouve. E eu, poxa vida, que coisa chata isso, né? É muito chato. E eu, nossa, é triste isso, meu Deus. E aí, aquele. E aí a empresa tinha vários prédios, né? Então, no total, tinha uns 18 surdos. E eu fiquei espantada. E daí eu pensei assim, não, então, como é que eu vou fazer para me comunicar com eles? E comecei a observar. Tinha gente que pegava um bilhetinho, um pedaço de papel com a caneta. Olha, você tem que fazer essa operação agora, então você tem que fazer assim. E escrevia, fazia mímica. E eu pensei, gente, que horrível isso, meu Deus. Se eu fosse surda, eu queria que todo mundo falasse comigo. Eu queria conversar com todo mundo. Então, começa a empatia, né? Começa a empatia, a troca de sentimentos, né? Sinal de empatia. E eu aquilo começou a mexer comigo, e eu comecei a me incomodar com aquilo. Toda vez que eu tinha que ir na produção, fazer algum trabalho assim, informativo, né, eu me incomodava. Então o pessoal dizia assim, tu tem que ir lá no setor de responsabilidade social e chamar a psicóloga, chamar a assistente dela, e ela vai te acompanhar, e aí tu vai informar para o surdo ali, e ela vai traduzindo, né, ela vai interpretando em libras. E aí eu, tá bom. Aí eu fui a primeira vez, eu fui a segunda, aí eu já não queria mais. Eu disse, não, eu vou ter que mudar essa situação. Se elas sabem Libras, se muitas pessoas sabem, por que eu não vou aprender? Eu tenho que aprender. Então, aquele medo que eu tinha lá na faculdade, aquela vergonha de pagar mico, ela teve que passar, teve que ir embora. Porque a necessidade de atender melhor era mais importante, né? Perfeito, Cosme, perfeito. Tô tá aqui, tô aí aqui. ainda, né? Só Tá, coloquei você na subiu na tela tela. completa. É. Tá, ok. Então, surgiu disso, da necessidade. Se tu deixar, eu vou falar um tempão, mas eu vou tentar resumir. Então, eu conversei com o pessoal que dava os treinamentos e tudo, e eles me encaixaram no curso de Libras. Tá. E em 2016 eu me formei na faculdade, mas em 2014 eu fiz meu curso de comissária. Então, pensando assim, né, que eu poderia aprender Libras, eu fiz um cursinho básico, né? Então, nessa empresa eu disse, não, eu já tenho o básico, porque elas disseram, não, o básico já começou, a gente já está no intermediário. Eu disse, então, eu vou correr atrás, eu já tenho um básico mesmo, meio tímido, mas eu tenho, me inclui aí nesse intermediário que eu quero aprender. Não é possível que eu não consiga me comunicar com esses colaboradores, né? Então, eu me joguei de cabeça, e aí, foi muito transformador, tá? Quero te dizer assim, ó, eu sempre utilizo a hashtag quando eu posto os meus vídeos que aprender Libras transforma. Por quê? Porque as histórias que eu ouvi de surdos, de pessoas surdas, o que eles sofrem, aquilo mexeu muito comigo. Então, eu me colocava no lugar de um surdo e aquilo me fez, na hora, assim, me fez mal, sabe? Fiquei angustiada, fiquei triste. Então, o que eu podia fazer para melhorar? Era aprender para me comunicar com eles, sabe? Para eu ser uma pessoa a mais no mundo que conseguisse dar informação, conseguisse me comunicar, dizer o que estava acontecendo. Olha, o Covid tem que usar máscara, sabe? Tem que usar máscara, tem que passar álcool em gel na mão, tem que se cuidar, entende? Então, elas me matricularam no curso de intermediário, e aí de lá para cá, né? Agora faz mais de 1 ano e meio já, isso, né? E eu me apaixonei tanto que eu iniciei uma pós-graduação que eu estou finalizando agora. Falta uma disciplina só para eu acabar a pós-graduação. Pronto, eu tava no mute. Mas tá Ah, acabando, a pós-graduação tá acabando já, então
Mas eu fiquei pensando uma coisa, você falou agora, eu fiquei pensando assim, como que uma pessoa que eu, por exemplo, eu não sei Libras, né? Eu não sei Uhum, e eu converso com você agora como alguém que não conhece mesmo. E eu fiquei pensando agora, uhum, como que eu falaria para alguém, falar para alguém, olha, passe o álcool em gel, use a máscara, ou então fique em casa e não saia, sabe? Eu acho que a gente pode perguntar isso um monte de vezes. Como eu vou falar para alguém, então, que é surdo, que precisa passar, olha, tem um álcool em gel aqui na recepção, você possa usar, sabe? Ou então você coloque a máscara, não entre sem a máscara aqui no ambiente. Eu acho que uhum, tem que saber mesmo. Eu teria uma dificuldade hoje para poder fazer isso, né? Ô, André, uhum. qual foi a dificuldade que você começou a ter? Por mais que você começou a ter o interesse, falar, eu tenho que aprender, eu tenho que falar com esse pessoal, eu tenho que comunicar com o surdo, né? E aí, qual foi a tua dificuldade? Você, caramba, aí eu estou enfrentando isso agora. Qual foram as etapas de dificuldade Uhum. que você teve para aprender? Para aprender? Eu posso falar idioma ou tem um outro nome, Andréia? Idioma, Idioma. é uma língua. Idioma. É uma língua. Uhum, Tá. Então, sim. qual foi a tua dificuldade de aprender o idioma, a língua dos surdos? Inicialmente é superar a vergonha, né? E eu acho que isso a maioria das pessoas tem. Aquele medo de estar fazendo um sinal errado, né? Então, o que que eu aprendi? Qualquer coisa, tu faz assim, devagar, devagar, tu aprendendo. O surdo, quando vê que tu tá aprendendo Libras, ele tem maior paciência contigo, sabe? Porque eles ficam tão felizes que tu tá se esforçando. Então, primeiro é o medo, né, de errar. Então, eu fui aprendendo, ó, não tenha medo. Fez um sinal errado, avisa, ó, sinal errado. Aí faz o sinal certo e continua, né? Nós temos também o alfabeto manual, que é o alfabeto de Libras, né? Então, quando. Ah, esqueci a palavra. O alfabeto é o básico, então tu faz lá a palavra em Libras, né? E o surdo. Muitos surdos são oralizados, né? Eles aprenderam a falar e ficaram surdos depois. Então, se tu falar devagarinho, eles podem fazer leitura labial também. Então, assim, ó, tem que haver a comunicação, né? E tu tem Tá. que superar o medo. E outra dificuldade que eu encontrei é que devido à pandemia, em abril, eu ainda estava no curso, né? Agora, e 320 pessoas daquela empresa foram demitidas. Então, inclusive, o professor É, de Libras foi demitido e aí não tinha mais surdo na minha vida. E agora não tenho nenhum parente surdo, não tenho nenhum vizinho e não posso, não devo também correr atrás de um surdo para usar ele para aprender, né? Assim como qualquer outro idioma, né? Não vai sair correndo atrás tá. de um americano, norte-americano, para aprender inglês, né? Então É essa verdade. foi uma dificuldade. Aí o que que eu fiz? Como aquele curso lá foi finalizado, eu corri e procurei um curso. Eu fiz uma pesquisa assim bem minuciosa e eu adquiri um curso que é o que eu estou finalizando agora, que é um curso avançado. Ele é de intermediário a avançado e aula todos os dias, né? Então eu tenho contato com a língua todos os dias. Então a minha segunda maior dificuldade depois do medo foi a de não ter um surdo mais para praticar o idioma, né? Então eu achava que eu ia esquecer os sinais. Mas é aquela coisa, né? Se tu Você estudar todo sabe dia, nem que que seja meia hora. Sim, você sabe que você comentou uma coisa que eu ouvi esses dias, de uma colega, falou assim, Cosme, a minha maior dificuldade que eu tenho, e aí foi quando eu pensei um pouco no idioma do inglês, sabe? Ela falou assim, Cosme, o maior medo que eu tenho é de fazer um sinal que seja ofensivo para quem é surdo. E eu falei para ela Ah, assim, olha, eu falei para ela assim, esse medo que você tem é o medo que eu também o tenho fazendo inglês. Eu sim, também posso falar uma coisa e falo, caramba, acho que isso aqui é uma coisa que eu estou ofendendo a pessoa, sabe? E, então, sim. o que você poderia falar, André, é assim, cara, tenta, né? Tenta, ou então, se você Uhum. errou, vai com calma, dizendo, olha, deixe claro para o surdo ou para a surda, Uhum. deixa claro que, olha, estou aprendendo, posso errar. Me parece que Uhum. essa é uma dica de ouro, então, assim, para você meter as caras e falar, olha, deixa eu tentar. Sim. É, a primeira Seria, seria, coisa, seria, seria, até me corrija, por favor. Quando eu falo assim, seria falar com o surdo ou seria fazer um gesto para o surdo? Qual que é o correto, Andréia? não, o surdo fala assim, né? Ó, quero falar com você, ó.
quero falar com você. Ou nós dois conversar, tipo assim, passando uma pomadinha aqui, é o sinal conversar. Eu conversar com você. Então, é conversar mesmo, né? É conversar. Hum. Porque Libras é um idioma, né? Então, agora a gente vai conversar, nós vamos falar, né, em Libras. Boa, você falou agora a questão de que é o idioma. Então, é correto eu dizer, olha, eu vou aprender o idioma de Libras. Eu vou falar com o Sim, surdo. sim, Muito legal, aham. muito legal. Aham. Ô, André, você acha que Libras deveria ser algo considerado obrigatório nas escolas? Que as crianças começassem, por exemplo, é claro que o nosso ensino, enfim, nosso ensino tem uma defasagem aí muito grande, a gente sabe dos nossos problemas. Mas do cenário de Libras, você acha que Libras deveria ser algo assim, vai para a escola e que a escola tivesse, independente se ela é particular, se ela é estadual, se ela é municipal, que a Libras tivesse uma matéria obrigatória? Sim, inclusive a comunidade surda, né, do Brasil, temos vários líderes que eles têm lutado há alguns anos já para que o governo abra os olhos e o governo implante isso nas escolas do Brasil inteiro, né? Tem muitas comunidades em São Paulo, no Rio, no Nordeste, que eles batalham por isso. Só que não é muito divulgado, né? Mas deveria sim, porque no Brasil nós temos mais de 100 mil surdos, tá? E uma coisa Tá. que me deixa incomodada é que se eu tenho uma loja ou uma farmácia, né, loja de qualquer tipo de roupa, de sapato, enfim, uma companhia aérea, por exemplo, eu tenho que ter a consciência de que o surdo, ele viaja, ele compra sapato, compra remédio, compra roupa, o surdo compra tudo também. Igual a nós. A única diferença que nós temos é que eles não ouvem, né? E alguns têm a deficiência, ouvem pouco, né? Às vezes tem a surdez de um lado e do outro não, ou é totalmente surdo, mas enfim, tu entende que eles são clientes, né? Ativos, então o surdo consome. Surdos trabalham e gastam o dinheiro, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda, as pessoas não se preocuparem. Mas, se nós aprendêssemos Libras desde pequenos, né, a população falaria Libras. Então, ia chegar um surdo em qualquer lugar e qualquer pessoa poderia falar com eles, né? Deveria, sim, e talvez, né, talvez um dia a gente chegue lá. Não, com certeza, eu acho que esse primeiro passo que a gente está dando aqui, pelo menos esse primeiro passo, é deixar um pouco mais claro para as pessoas assim, que Libras existe, ela existe, Sim, é para aprender e ela pode ser sim, acessível. E você pode aprender a fazer um curso. E aí, já pegando um sim. pouco do gancho, Andréia, você acha que o mercado hoje, no geral, o mercado hoje, no geral, e assim a aviação também, você acha que hoje o mercado está se abrindo mais para os surdos? Você tem uma percepção de que está começando a surgir em algum momento um curso, está aparecendo mais, uma empresa está começando a divulgar mais contratações. Do teu ponto de vista, você acha que hoje está começando a Libras ser algo mais popular? Ou você acha que ainda tem um Uhum. mercado grande para poder desbravar? Nós temos aquela questão das empresas, como na empresa que eu trabalhava, a indústria, que uma porcentagem dos funcionários é obrigatório que seja PCD, né? Que sejam Tá bom. pessoas portadoras de deficiências, né? E então os surdos eles se encaixam nos PCD, né? Então a empresa é obrigada a receber em várias empresas diferentes aí no Brasil afora, né? Porque é uma lei isso. Uhum. Isso é muito legal. Tanto que agora, quando nós Eu vou, somos eu vou, demitidos em abril, eu vou eles só aumentar a sua não tela para você foram aparecer um pouco demitidos. mais, tá? Tá ok, tá certo. Ah, Pode seguir, André, pode seguir. e aí voltando, né? E aí voltando que tu perguntou se o mercado estava se abrindo. Sim, o mercado está Uhum. se abrindo. Nós vemos também várias pessoas com síndrome de Down, né? Esses dias eu fui numa loja olhar um aparelho eletrônico e tinha uma menina fazendo gestos e tal. E aí eu perguntei para a vendedora, e aquela moça, ela tá de uniforme da loja?
Ela falou, ela trabalha no depósito ali, no almoxarifado, não lembro como que chama lá, né, naquela loja. Mas eu falei, ai, que legal, nossa, que bom que a loja, né? Que a loja contratou ela, que coisa boa. Aí eu disse para ela assim, nossa, eu queria conversar com ela um pouquinho. E aí ela chamou, né? E ela ficou espantada, Ai, assim. que Eu fiz legal. assim, ó, você é surda? Você? Aí ela fez sim, sim. E eu falei assim, olha, prazer, né? Prazer em conhecer você. E aí puxei uma conversinha e ela ficou assim, espantada, porque talvez ela passe o dia todo, né, sem conversar em Libras com alguém. Talvez vai conversar com alguém só em casa e com os colegas, se não tiver nenhum, ela vai se virar com o que ela tem, ou escrevendo ou fazendo mímicas, né? Assim, É ela verdade. vai usar o que ela tem. E as pessoas também, para te ver como é complicado, né? Porque imagina tu ou eu trabalhar naquela loja, aí tu recebe um colega surdo e aí tu não sabe falar com ele. Isso, para mim, é até constrangedor. Eu fico constrangida. Como fiquei, né? No início da empresa. Você sabe que ouvindo você, eu acho que esse é o teu propósito, eu acho, como professora, e a gente que trabalha com essa questão de ensinar mesmo, né, de as pessoas, eu estou aqui pensando, estou aqui processando do qual momento eu fui até preconceituoso, sabe? E talvez quem está nos assistindo agora pode ter sentido assim, caramba, eu fui, acho que não foi legal um certo momento. Mas, ouvindo você, me faz pensar num monte de coisa. De como que eu vou entrar numa loja agora e poder falar com alguém que é surdo, sabe? Poder conversar com alguém que é surdo. E Uhum. aí, você me deu um despertar agora que é assim, essa pessoa que você está vendo na loja, pode ser que ela só tenha você para conversar ou de repente em casa. E de repente em casa os pais trabalham o dia inteiro e ela trabalha 6 horas por dia, por exemplo, 4 horas, e pode ficar o tempo inteiro ali, talvez só no anonimato, né, André? Só no anonimato, na questão do celular mesmo, e não ter um É. diálogo aí. Me fez refletir, me fez refletir. Isso é muito bom. Uhum. Ô Andréia, você falou no comecinho já, você falar, pode falar, desculpa, vai lá, vai lá. É que tu tinha feito uma pergunta para mim, né? E eu acho que eu até estiquei bastante a resposta e não completei. Tu perguntou sobre aviação também, né? Eu Eu tenho. perguntei para você, como que a aviação ela pode, como que ela pode também começar a ajudar as pessoas surdas, né? Como que elas Uhum. poderiam, como que a aviação pode ajudar essas pessoas? Sim, eu tenho conhecimento de uma escola de aviação no Nordeste, e essa escola ela está dando aula de Libras e está formando pessoas ouvintes como nós, né? Tá bom. Para atender os passageiros surdos no aeroporto. Então, eles estão ensinando Libras e formando essas pessoas para que elas estejam aptas, né, para atender bem Uhum, em Libras. uhum. E também elas estão recebendo surdos. Elas estão Olha que recebendo tanto legal. surdos para ser professores desses alunos e também estão formando surdos para trabalhar no aeroporto. Então, essa escola, assim, ó, tá de parabéns. Achei muito bacana a iniciativa. Uma escola muito inclusiva, sabe? Uma escola, assim, que eu queria ter conhecido antes, né? Mas Verdade. que bom que alguém se preocupou e criou essa escola. É Quando eu verdade, é vi, verdade. essa É semana, verdade. que iniciei essa semana, fiquei bem feliz. É verdade. Não, e tomara que isso sirva de inspiração, assim, para muitas escolas começarem a pensar nesse público, né? Que não é um público que Sim. precisa da inclusão no mercado. Você falou lá atrás, você comentou lá atrás que o Hum, desejo de você aprender Libras foi realmente assim na empresa que você estava e de repente esse público chegando e esse público sim, ter que usar um bilhete para poder falar assim, comunique comigo. sim. Você acha que aí foi pelos estalos que você teve? Assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que entrar nesse, eu tenho que mergulhar nesse universo de Libras? É, eu tenho as empresas têm a sua missão, né? E eu vejo Uhum, que cada um de nós também tem a sua missão particular, né? Eu vejo assim que Deus não nos criou, nós não nascemos para só trabalhar e etc. e morrer. Eu acho que a gente veio com uma missão para essa terra. E conforme vai passando o tempo, tu vai descobrindo a tua, né? Tu vai descobrindo os talentos que tu tem, as habilidades que tu tem.
Então, assim, a minha missão que eu considero, né, que é assim, que não é sobre o que eu faço, é sobre o que eu mudo na vida das pessoas. É sobre aquilo que eu ajudo, aquilo que eu melhoro, sabe? E assim como eu gosto também de ter parcerias e ter amizades, né, e conhecer pessoas que me ajudam a melhorar, eu também quero ser uma das pessoas. Então, quando eu fui colocada para atender aquelas pessoas, muitos nem era todos os dias, né? Porque tinha vezes que o meu chefe, né, o meu gerente me chamava, e tinha vezes que era porque a menina da RH estava ocupada. Ah, então vai você mesmo, né? Porque tem que ir lá e tem que dar esse comunicado, tem que ir lá, tem que fazer uma reuniãozinha e tem que passar essa informação, tem que entregar essa folha de pagamento, tem que entregar esse documento de férias. Aí, como que eu vou Uhum, dizer para o surdo? Meu querido, uhum. suas férias, né? Suas férias vão ser do dia tal até o dia tal, você tem que assinar aqui para mim, esse é o seu, né? Como é que eu vou Sim, dizer pro surdo se eu não é sei verdade. Libras? Aí eu ficava assim, meu Deus do céu. Aí, às vezes, a menina lá da responsabilidade social, ela não tava, Uhum, né? Às vezes ela estava em outra filial, porque tinham só duas que falavam em Libras, entende? Então, eu estava numa saia justa. É isso que me incomodou, entendeu? Foi isso aí. É assim, ó, parecia que eu estava amarrada, né? Parecia assim, ó, que eu tinha que fazer alguma coisa. Daquele jeito não dava, sabe? Eu não podia atender as pessoas assim desse jeito. Parecia que eu estava atendendo mal eles. Então, sempre eu penso isso também, ó. Tantas pessoas aprenderam, por que eu não vou aprender? Eu acho que as pessoas têm que pensar isso. Tanto pro inglês, pro espanhol, pro francês, né? Tantas pessoas aprendem, por que eu não vou aprender, né? Nós somos dotados de inteligência, né? Nosso é cérebro é verdade. capaz de aprender dezenas de línguas diferentes. E outra, Libras é uma língua muito divertida. Às vezes a gente brinca na aula e as gurias dizem a Libras é a língua do amor, porque ela é alegre, né? E as mãos, elas transmitem esse amor, entendeu? Porque é através das mãos que a gente fala, né? Então é bem É verdade. gostoso, assim, é bem prazeroso de aprender Libras. É verdade, é verdade. Não, assim, eu acho que pelas pessoas que conversam comigo, lá do Tripulação Nela, e elas começam, falam do seu curso e do seu grupo. Eu estava conversando esses dias com o rapaz, esses dias um colega também, ele falou assim, Cosme, eu já estou lá no grupo delas, e, cara, é muito legal, assim, eu fiz a primeira aula sábado de manhã, cara, é muito legal, eu falei, meu, eu vou entrar lá, eu vou entrar para também aprender, eu vou entrar também para poder fazer o curso, eu vou entrar para arrumar um jeito de poder conversar e poder aprender, assim, ele saiu muito contente, assim, da aula, e você percebe que, poxa, fez bem, sabe? Se ele vai Sim, continuar depois, eu não sei, mas ele voltou e falou assim, cara, me senti bem, me senti bem. Eu falei, nossa, muito que legal, muito legal. legal. Ah, a gente fica Ô, feliz. André, o que você pensa em termos de preconceitos que os surdos sofrem, né? Eu imagino que há vários, mas o que chegaram para você, assim, de, olha, Andréia, ou de repente até um desabafo do surdo mesmo. E aí, para mim está ficando tão comum já falar isso, porque eu acho que as pessoas. Eu me incluo também, tá? Eu me incluo também. Antes de Uhum. conhecer você aqui há pouco tempo que a gente está conversando, eu tinha medo de falar assim, cara, como que eu vou falar que ele é surdo, que ela é surda? Eu falo o quê? Eu falo deficiente? Eu falo, não é deficiente? E aí eu vou até pedir para você esclarecer para a gente como que eu devo me importar, sabe? E, é, e aí eu falo que o surdo ele é deficiente ou ele não é deficiente, ou como que eu falo? Eu uso mesmo surdo? E aí que você pudesse explicar para a gente, que está nos assistindo agora, Andréia, se pudesse nos auxiliar, nos ajudar nesse universo diferente que é do surdo. E já emendando a pergunta, por não conhecer, o que as pessoas podem contribuir para que os surdos sofram preconceito? Certo. A tua primeira pergunta foi sobre o preconceito, né? Uhum, O surdo, a única diferença que eles têm de nós é que eles não ouvem, né? Então, nós somos ouvintes. E o surdo, né? O sinal de surdo é assim.
O surdo é só surdo. Existem pouquíssimas pessoas que são mudas. Então, como eu te disse antes, como eu te falei antes, a gente nunca deve dizer surdo mudo, mudinho, isso é muito ofensivo, né? Existem muitas pessoas com deficiência auditiva, que é assim, eu sofri um acidente, então este ouvido eu escuto muito bem, né? E este ouvido, não escuto tanto. Então, tem exames e tal que os médicos fazem que tem essa, que tem como saber, né? Então, esse ouvido não sofreu nada, então permanece, né? Perfeito. Uhum. E esse aqui eu tenho a deficiência, então são os deficientes auditivos. Mas, no geral, nós chamamos de surdos. E os surdos, eles, como é que eu vou te dizer? Eles são surdos, então eles se apossaram desse nome. Então, Tá isso bom. não é ofensivo, é o que eles são de verdade, né? Então, você pode falar, a pessoa é surda, ou quando tu vai perguntar, tá numa parada de ônibus, tu vê que a pessoa tá, e aí tu quer ir lá conversar um pouquinho, só dar um oi, tudo bem, né? Só para dizer, olha, eu tô Perguntar qual aprendendo ônibus está Libras, esperando. entende? Só para dizer, a pessoa ficar feliz, né? E aí tu vai dizer, você é surdo? E ele vai, sim, sim, né? E tá tudo certo, tá? Então, surdo mudo nunca, mudinho nunca, e eles são dotados de inteligência como nós, né? Eles têm sentimentos, eles amam, eles sentem raiva, eles ficam tristes, eles choram, tudo exatamente como nós. Só que eles vivem num mundo silencioso, né? Então, as coisas são mais difíceis para eles, né? Então, assim, teve uma história agora, recente de maio, eu acho, no auge do coronavírus, né? Que um surdo foi buscar um material que o hospital fornece de graça, né, para as pessoas. E aí tava lá a caixinha, né? E aí o surdo entrou com tudo no hospital, sem máscara, sem nada, sabe? Entrou, foi lá para pegar, né, e ia embora. E aí ele foi barrado na porta e ele não entendeu o que estava acontecendo, né? E as pessoas começaram a explicar e mostrar a Uhum. máscara, né? Então foi uma Uhum. situação bem desagradável, porque o surdo Uhum. só foi pegar lá aquilo lá que ele precisava e já ia para casa. Ele nem precisava falar com ninguém, né? Ele já sabia Sim. como que tinha que fazer para pegar aquilo que ele queria. Então foi bem desagradável. Ele é da empresa que eu trabalhava e eu fiquei sabendo disso. As meninas disseram muito triste no nosso hospital não ter um intérprete de Libras, né? Não ter uma pessoa ali na recepção para atender um surdo. Então todo mundo tentando dizer que ele não podia entrar porque o coronavírus estava ali e ninguém sabia dizer coronavírus, ninguém sabia falar, olha, tem um vírus solto, você tem que usar uma máscara. E aí ele passou assim uma situação bem, bem ruim e não entregaram para ele o que ele queria, ele saiu frustrado, sabe? Ele saiu nervoso. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem, porque o surdo ele acaba se irritando às vezes, porque ele não é entendido, né? Porque para ele se fazer entender, ele tem que estar escrevendo num papel para ti, sabe? Sabe? Ele tem que Verdade. estar fazendo uma mímica para ver se tu entende o que ele quer, sabe? Qual é a necessidade dele. Uhum. Então, essa questão de oferecer ajuda, é isso que está faltando, entendeu? É essa empatia, é tu pensar assim, poxa, e se eu fosse surdo, como é que eu ia viver, sabe? Isso, assim, mexeu muito comigo, inclusive, né, só no mesmo gancho, a Uhum. psicóloga lá, minha amiga da empresa que me colocou no curso, ela disse para mim, estou me formando em psicologia e quero Uhum. atender os surdos no meu consultório. Porque se tu soubesse, ela disse, a quantidade de surdos que se suicida durante o ano, porque eles não têm ninguém para conversar, para desabafar, sabe? Então, isso mexeu bastante comigo, sabe? Nossa, imagino. Você comentando agora, eu estava lembrando que eu fui no supermercado há umas 2 semanas atrás e eu queria procurar um produto, eu não encontrava o produto. Eu vi uma moça repondo os produtos, né? Repondo lá os itens do mercado. E só que eu estava com uma distância, não podia encostar muito, porque devido a essa pandemia aí. Então eu fiquei uns 2 metros e falei com ela: Olha, onde está o shampoo, por exemplo? E ela não virava. E aí eu falei assim:
ou ela estava fazendo alguma coisa, né, no ouvido, mas não era, ela era surda. E aí eu cheguei mais próximo e falei com ela assim, onde fica o shampoo, né, que eu dei para ela. E ela falou comigo assim, e aí eu entendi. Mas aí eu me senti muito ruim, que eu falei, caramba, eu não sei me comunicar com ela, eu não sei falar com ela, sabe? E eu me senti realmente amputado mesmo, assim. Eu falei, caramba, eu não sei conversar com ela, eu não sei falar com ela assim, obrigado, sabe? Então, usar o mesmo joinha nosso, assim, obrigado, eu vou procurar outro lugar. E aí eu saí meio desapontado, falei, nossa, mas é uma pessoa que trabalha, igual eu, trabalha o dia inteiro, vai embora às 10 horas da noite do trabalho dela, tá contratada, tá registrada, sai o pagamento dela bonitinho, trabalhando, mas a gente não sabe conversar com ela, sabe? Eu me senti muito mal depois. E aí eu falei, gente, como pode, né? A gente tá tão tecnológico hoje. Isso é engraçado, né? A gente tá tão tecnológico e não sabe se comunicar. Isso é engraçado, E né? tu sabe, Isso é engraçado. tu sabe que a gente sempre fala assim que eles são estrangeiros no próprio país, sabe? Exatamente. Né? Exatamente. Porque a Exatamente. maioria das pessoas não falam a língua deles. É verdade. O André, puxando um pouquinho para cá, da sardinha para cá, como que a aviação, como que a aviação pode ajudar essas pessoas que são surdas? Como que elas podem, porque elas têm paixão pela aviação, obviamente que elas têm paixão pela aviação, não tenho dúvida disso. E de repente, quantos estão aí querem ser pilotos, comissários, mecânicos, no check-in? Milhares, milhares. Uhum. Como que você acha que a aviação pode ajudar as pessoas na inclusão de mercado? Eu te falei anteriormente, né, sobre essa Uhum, escola que eu conheci essa semana no Nordeste, e tem, se o pessoal que tem interesse, né, procurar no uhum, Google, vai encontrar. Eu uhum. exatamente não sei agora, assim, te dizer, né, e nem posso estar fazendo merchan para ninguém, mas Tá bom. existe escola já que forma piloto surdo. Já existe. Já Uau! existe. É. Não tenho Essa conhecimento, escola não deu um sei salto, né? se Essa escola deu um comissário, salto. não sei se comissário, né? Mas talvez assim, se a pessoa tiver só a deficiência e ela ouvir um pouco, né? Talvez não posso te dizer certo, né? Porque eu Sim, 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 não sim, sim. trabalho em uma escola assim, então não sei como é que eles estão fazendo, mas para piloto, sim, já ouvi essa semana que tem escolas que estão formando Que pilotos incrível, surdos. que incrível. Muito legal. Até porque você pode pensar, estava pensando na questão do check-in, na questão da recepção. Eu acho que a gente pode caminhar para isso, né? De repente, ali na Uhum. recepção, no check-in, porque para esse surdo poder recepcionar o outro que é surdo também, né? Ele Sim, poder, nesse ele local, poder. né? Nesse Uhum. local de aeroporto é fundamental, né? É fundamental que haja. Eu vejo assim, ó, Cosmo, que, por exemplo, começa lá na porta, né? Tem os seguranças, né? Tem a segurança do aeroporto. Então, assim, é sempre bom que tenha um segurança que fale em Libras. Há pouco tempo eu conheci um policial, ele ficou famoso na internet, até o Luciano Huck chamou ele para uma entrevista, né? Que ele foi conversar com os meninos que estavam andando ou de moto ou de bicicleta, não sei, e os meninos surdos, os dois meninos surdos, e o policial, com toda habilidade, conversou e disse que aquele local era perigoso, né? Pediu para eles se retirarem. Foi algo bem assim, bem legal, bem bacana, uma comunicação bem interessante. Aí eles ouviram o policial, assim, com todo respeito, né? Se retiraram daquele local. E aí esse policial ficou famoso. E eu sigo ele no Instagram, sempre posta coisas assim muito bacanas sobre isso. Ah, que E aí legal. o Luciano, né, perguntou para ele, o apresentador perguntou, mas por que assim um policial falando em Libras? Ele disse, Libras é uma língua, é a segunda língua oficial do Brasil. Então nós deveríamos saber, né? Todos deveriam. E se não todos, né? Mas pelo menos, né? Você tem um grupo, um setor, pelo menos uma pessoa em cada setor, né? É Verdade. fundamental. Como
ele ia se comunicar, como que ele ia dizer para os meninos que aquele lugar era perigoso, que eles tinham que se retirar dali, né, que não era legal ficar ali. Como que ele ia falar se ele não soubesse, né? Então, que bom, que legal isso aí. Ah, sim, sem dúvidas, sem dúvidas. André, hoje existe um grupo no Telegram, que você está como professora desse grupo e tem o pessoal já contigo. Qual que é o nome, André, do grupo, para o pessoal poder procurar você lá? Nós temos um grupo que ele foi criado pela Dani Monteiro, né? E nós temos outras administradoras ali, e eu recebi o convite para ser professora, e ele se chama Libras com Empatia. E, inclusive, a Dani fez o convite, né, para várias pessoas, e ele não é só para quem gosta de aviação, ele é para quem quer aprender com uma forma, assim, bem descontraída, e nós estamos fazendo pelo menos uma aula por semana. Agora eu já tenho conhecimento de outro rapaz que é comissário, que ele também está num nível bem avançado, né, da língua, e eu quero convidar ele para nos ajudar, Boa. porque às vezes os horários, como é voluntário, né, tudo voluntário ali, como os horários às vezes não fecham, tipo, a gente vai fazer uma aula que tu não pode participar, né, ou a própria Dani não pode estar ali, a Jéssica também, tem a Dimily, que são administradoras, e podem não conseguir comparecer na aula ali, né, na É nossa verdade. aula ao vivo, pelo Zoom. Então, assim, tendo mais professores, nós podemos revezar os horários também, né, Boa, boa. Eu disponibilizar. vou deixar aqui embaixo. Sim, sim, eu vou deixar aqui embaixo o link do aplicativo, do grupo, para poder o pessoal entrar. Então, para quem ainda não está no grupo e quer acessar, baixe o Telegram no seu Play Store, baixe o Telegram. Gente, é igual ao WhatsApp, tá? Você baixa o aplicativo, é igual ao WhatsApp. Baixa o Telegram, bonitinho, procure no Telegram Libras com Empatia e lá tá o grupo da André e você entra e começa a estudar. É gratuito, o pessoal tá para ajudar e aí já aproveita o embalo e entra já na tripulação dela também no Telegram para ficar todo mundo conectado. Se você tiver uma dificuldade de poder encontrar onde a André está, que é o Libras com Empatia, procure o tripulação dela, divulga o link e todo mundo vai lá pro grupo, vai aprender. Andréia, e como que é uma aula, como que seria uma aula virtual? Algum momento conversam, o som da voz, ou realmente é mesmo Libras e vamos treinar, vamos forçar a aprender esse idioma? Nós estamos no nível básico, nós tivemos 3 aulas até agora, então tem pessoas que têm um nível de conhecimento, né? E tem pessoas que simpatizam com o idioma, mas nunca falaram nada. Então, tá no oi ainda, né? Tá no oi. Então, a Igual eu, tá gente no. ainda tá no oi. Mas a Legal, que gente está legal. ensinando com o maior carinho, maior paciência do mundo, porque é muito bom ver o pessoal se desenvolvendo. A pessoa assim, eu simpatizo, eu acho bonito, acho legal, mas então eu vou, que é o caso do Samuel, né? Sábado ele estava na nossa aula. Olha, eu não sei falar nada. Então a gente deu atenção para o Samuel, a gente ensinou para ele como é que ele faz o nome dele, e ele já aprendeu. Oi, tudo bem? Prazer em conhecer, né? Muito obrigado, de nada. Aquela conversação assim, bem básica, né? A gente diz aquela conversa para iniciar, né? Para te puxar a conversa com o surdo, né? A Que gente está no legal. início, então dá tempo de bastante gente entrar aí para, tipo, o trem está saindo ainda, né, da estação. Ele ainda não pegou velocidade. Então a gente está no início e estamos recebendo todo mundo que quiser aprender Libras, né? Muito legal, muito legal. André, estamos chegando ao final da pista, como eu costumo dizer. E assim, para mim, sem dúvida nenhuma, eu vou divulgar muito esse material que a gente fez aqui agora, vou divulgar muito ele. Esse material, para mim, ele é um material passa a ser inclusivo, essa é a verdade, passa a ser inclusivo.
E aí eu já faço de novo o convite, é quase um apelo aqui para as pessoas, né? Baixem o aplicativo, procurem Libras com Empatia, entrem, não tenha medo, assim como eu também, conversando com a André aqui, eu tenho muito medo de falar errado para o surdo, porque agora também até o modo de falar, tô precisando entender que realmente você conversa com ele. Então, se eu também estou com esse medo, mas eu acho que é um modo assim, se você encontrar o surdo, fale para ele, olha, não conheço, me entenda, sabe? Tô Vamos tentar manter um aprendendo, tô diálogo, aprendendo. estou aprendendo, Isso. e eu acho que esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho, assim, o importante é ter a comunicação. Então, a pessoa entra no aplicativo, lá no programa, no canal, começa a fazer os estudos, que a Andrea vai ajudar com todo mundo lá. Isso vai ser muito bom. Então, Andréia, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente agora, que você fale para as pessoas a importância que tem de começar a se interessar por por Libras, e eu vou deixar contigo, por favor. Como eu te falei antes da missão, né? Que não é sobre o que a gente faz, mas é sobre o que a gente muda na vida das pessoas, né? E eu estava pensando assim sobre os surdos, ficam tão felizes, né? Eles ficam tão contentes quando eles veem que as pessoas estão se esforçando para se comunicar com eles, que quando eles vão em algum lugar, que eles sabem que ali vai ter alguém para conversar, alguém que vai entender eles se tornam fiéis, né? Então o surdo ele volta uma, duas, 10 vezes, né? Então porque ele vai comprar um remédio numa farmácia que não tem o intérprete, se ele sabe que na farmácia X tem, né? Então, para ele é fundamental porque ele vai ter o remédio correto, ele vai ser bem atendido, ele vai ser ouvido, né? Então, isso serve para a aviação também. O nosso canal Libras com Empatia é para todos, né? Mas lá tem muitos apaixonados pela aviação. Então, nós vimos também a necessidade, que os surdos estão gritando isso, né? Eles gritam isso. O Brasil, o mundo grita, porque nos outros países também tem língua de sinais, né? Só que chamam de outra forma. Então, Libras é língua brasileira de sinais. Então, ela é própria do Brasil. Os sinais que nós fazemos aqui é só aqui, né? Tem um ou outro que eu até vou te dizer que é o ok, né? O O e o K, ok, que nós copiamos dos Estados Unidos, da língua de Uau! sinais americana, né? O brasileiro gosta de imitar um pouquinho o norte-americano. Então, tem um ou outro sinal que foi copiado, né? Porque acharam legal e tudo. Então, assim, ó, cada vez mais empresas, gestores, eles querem e precisam de pessoas qualificadas para atender todo tipo de cliente, né? Então, assim, nós temos que aprender a conviver com as diferenças e com a diversidade, né? E com as deficiências das pessoas, né? Então, assim, um sinal que eu gosto muito também, que eu vou deixar aqui, que é o de empatia. O empatia é assim, né? Eu pego o teu sentimento, eu pego o teu e eu pego o meu, e aí eu troco, tá? O sinal de empatia. Uau! Pego o teu e bota em mim, e pega o meu e bota em ti, né? Isso que é Muito empatia, é legal, eu tentar sentir aquilo que tu sente, né? E eu muito acho que nós legal. devemos ser multiplicadores de exemplos bons. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade, né, principalmente quando a gente está tendo aula gratuita, né, eu acho que a gente deve aproveitar. E depois que a gente aprender, que a gente for influenciado por aquilo ali, a gente também, né, ser um influenciador. Eu acho isso muito bonito, né? Nós formarmos discípulos. Então, eu pego um grupo de pessoas, ajudo elas, né? E elas começam a voar, né? Começam a voar. E aí, daqui a pouco, essas pessoas estão ajudando outras pessoas. E quando a gente vê, né? A gente disseminou o idioma e vai ser tudo de bom, né? É verdade, é verdade, é verdade. André, obrigado por aceitar o convite, obrigado. Eu volto a reforçar que você está sendo a pessoa que está abrindo as portas, literalmente, para o canal. Você é a primeira convidada do canal.
Você é a primeira mulher do canal e você é a primeira pessoa que fala de Libras aqui pra gente tão abertamente. Então eu acho que tem tudo para dar certo, eu acho que tem tudo para a gente aprender muito juntos, e eu fico inteiramente à disposição. O canal fica totalmente à disposição para quando você quiser trazer as novidades de Libras, comentar alguma coisa nova. Vamos usar isso como inclusão mesmo, tá? E eu quero que você use esse canal aqui para que quando você precisar trazer mais pessoas para falar de Libras, eu estou aqui aberto e todo mundo está à disposição para poder conversar contigo. Obrigado, Tá, viu? ok. Obrigada Eu a quero vocês também, tá? Vou deixar aqui meu muito obrigada, né? E foi um prazer estar junto com vocês. Muito bom. Pessoal, obrigado por ter assistido até agora, obrigado por estar aqui com a gente. Logo, logo a gente volta com mais conteúdos. E não deixe de se inscrever no canal, não deixe de procurar lá Libras com Empatia, busque no Telegram, vamos entrar no grupo para aprender todo mundo juntos. Andréia, um grande beijo, obrigado, e eu fico inteira à disposição para todo mundo. Tchau, pessoal, até a próxima. Obrigada. Obrigada, um abraço. Tchau.